Eu acho que a religião é o último dos problemas nesse conflito, né? Realmente serve e muito de pretexto, porque afinal o regime iraniano é o regime dos ayatollahs, né? Ele é, na verdade, um regime extremamente vinculado à questão do radicalismo islâmico, né, xiita. Mas toda a questão que envolve hoje o Irã é muito mais geopolítica, né? Ligada ao conceito de anti-ocidentalismo do que propriamente uma questão religiosa. É uma briga pelo poder. É uma briga pelo poder e pela manutenção do regime iraniano, sobretudo. O regime iraniano hoje ele está absolutamente baseado num regime de ódio. Ele é o foco de financiamento do terrorismo internacional hoje. Ele é a base que serve de apoio à Rússia, principalmente na troca de tecnologia e na possibilidade também estratégica de manter um cinturão de proteção em relação ao restante do Cáucaso. E o Irã também serve e muito à China, porque dali a China busca grande parte do seu petróleo. Portanto, é um país estrategicamente localizado que comanda, a partir do Estreito de Hormuz, né, todo o tráfego do petróleo no Oriente Médio e que faz de todas as suas atitudes políticas, né, uma base para pregar a morte do Estado de Israel, né? Constitucionalmente é colocado isso no Irã, né? O Irã tem, hoje, do regime dos ayatollahs, como uma de suas finalidades, exterminar o Estado de Israel. Então, Rei, você imagina como é que a gente conseguiu, nesses últimos 47 anos de vida do regime iraniano, conviver com um sistema voltado para a exterminação de outro povo, né, e outro país. Eu vou chegar na pergunta, justamente, que fica na dúvida da população, que o Irã, o Hamas, vamos falando do Hamas. O Hamas, ele é uma forma de camuflar o Irã para detonar Israel, um exemplo. O Hamas... Para ganhar força, para ter apoio de outros combatentes também. É estranho, a relação do Hamas com o Irã é estranha. Eu vou te falar por quê. Do ponto de vista religioso, o Irã é um regime xiita. É muito engraçado, mas os xiitas e os sunitas são arqui-inimigos. O Hamas é de origem sunita. Então, o Hamas é um dos poucos grupos terroristas financiados pelo sistema xiita, né, porque é sunita. Qual o interesse estratégico do Irã em apoiar o Hamas? Porque o Hamas ele domina aquela faixa de Gaza que praticamente fica embutida no Estado de Israel. Então, estrategicamente, para os iranianos, patrocinar o Hamas significa criar uma guerra de dois frontes, de duas frentes, né, para Israel. Ao norte, o Hezbollah, este sim, totalmente vinculado ao regime iraniano, e ao sul, o Hamas, né, que serve de suporte, né, para poder manter o Israel se desdobrando toda hora, né, com suas forças, tentando manter, né, dar alguma segurança à sua população naquela região. Nós temos que lembrar que Israel é uma tripinha, né? Hamas ocupa uma faixa de Gaza que é uma tripinha menor ainda, né? E o norte de Israel, o sul do Líbano, né, tem as colinas de Golã, ali se encontra o Hezbollah, né? Então, é uma forma que o Irã encontrou de se manter próximo de Israel e fornecer todo o material bélico necessário para atormentar a população de lá. Então, a pergunta que eu fiz, ela tem total coerência. Então, é assim, eles vão ditar o ritmo. Então, o Hamas dita um ritmo de desgastar Israel para entrar em conflito, para justamente, nesse ritmo que ele vai desgastando, ter forças americanas para apoiar Israel.
Não, e não só isso. O Hamas, ele é um ponto de divergência dentro da própria luta dos palestinos, né? A autoridade palestina, ela ocupa o leste de Israel, na região da Jordânia, né? Então, ali você tem várias áreas que são tidas como autônomas, que estão submetidas à autoridade palestina. A autoridade palestina, ela resolveu fazer um sistema, uma eleição ali na faixa de Gaza. E nessa eleição, uma questão eleitoral, o Hamas venceu. Ele venceu uma única vez e foi o suficiente para transformar aquilo numa ditadura, né? Eles pegaram aquilo com os quatro membros possíveis, né? E tomaram a região. E transformaram aquilo ali numa verdadeira prisão, né? A população da faixa de Gaza é refém contínua do Hamas. Então, com isso, o Irã se permitiu manter um regime terrorista imposto sobre uma população sunita, né? Ou seja, que é inimiga, de certa maneira, da base religiosa xiita, ao mesmo tempo mantendo essa atração de Israel, né? E o regime de força. Só que o Hamas, eu costumo dizer que tem uma simbiose sinistra com a direita israelense. Toda vez que começa a haver eleições em Israel, o Hamas aparece. E com isso fortalece o antigo Likud, né? E os partidos de direita israelenses, né? Que acabam apoiando Netanyahu. É incrível, se a gente observar nos últimos 10 anos, você vai ver que o Netanyahu sempre venceu as eleições no último momento graças a alguma artimanha, né, produzida pelo Hamas. Talvez interesse nesse sistema, é o que a gente chama de false flags, né, de falsas bandeiras, manter um regime israelense mais rígido, justamente para manter um sistema de ódio na região. Eu não estou aqui, de maneira alguma, acusando ou justificando qualquer tipo de ação de oposição ao regime israelense hoje. Mas é fato de que o regime israelense ele é obrigado a se radicalizar graças a essa atitude, né, da libertação palestina, né, que é promovida pelo Hamas contra a própria autoridade palestina do outro lado de Israel. A região, portanto, é uma região muito conflagrada, né, Rei? A gente não pode ver as coisas de uma maneira, digamos, de duas faces apenas. Não, ela é multifacetada. Você tem interesses territoriais, você tem interesses econômicos seríssimos também na região, você tem uma preocupação geopolítica que transcende o Oriente Médio, como você mesmo disse, envolve os Estados Unidos, que é o grande protetor do Estado de Israel, sempre foi, e envolve também um grande problema relacionado ao mundo árabe, que não tem nada a ver com o Irã. O Irã é persa, o Irã não é árabe. O regime dos ayatolás, inclusive, é uma coisa muito estranha. Um verdadeiro iraniano persa, ele não se identifica totalmente com o regime dos ayatolás. Porque o regime dos ayatolás, ele tem uma base árabe muito forte, né? Não é uma base persa, né? Os persas, eles são muito altivos. Eles se consideram a elite do mundo, né? Até por uma questão milenar, né? Então, essa discussão hoje do Irã acaba tornando todo mundo árabe, de certa maneira, refém desta polarização. E o que está acontecendo agora? O mundo árabe, que sempre manteve uma certa hostilidade com Israel, está praticamente aceitando, finalmente, a convivência com o Estado de Israel para se livrar do problema iraniano, né, e do problema do terrorismo, né, patrocinado pelo Irã, né? O mundo está mudando. Os árabes agora percebem que o petróleo é finito. Eles estão buscando, inclusive, transformar os seus países em verdadeiros hubs comerciais, né? Hoje, aquele deserto está ocupado por verdadeiros jardins, né?
Então, para o mundo árabe hoje, para os Emirados, né, para a Arábia Saudita, a questão hoje de luta em relação a Israel não é um bom negócio. Daí a razão do Irã tentar implementar ainda mais essa radicalização, porque ele está ficando isolado e sozinho nesta sua briga, né, terrível, xiita, né, contra o Estado de Israel. A pergunta que eu fiz, justamente que a gente traz o Estado de Israel, foi um documentário que eu assisti na Brasil Paralelo, não sei se você acompanhou esse documentário, e é justamente isso, Israel, o Estado de Israel, ele tem uma certa flexibilidade. E quando o Hamas ele entra, eu até então não tinha essa visão. Ele entra com uma questão não só religiosa, mas uma questão radical que envolve política, justamente para o Estado de Israel apertar um pouco mais o povo para o radicalismo. Exatamente. Toda vez que a direita ela perde espaço na política israelense, o Hamas atua. Então, quer dizer, é uma simbiose. Um, de certa maneira, alimenta o outro. Porque, da mesma forma, a direita, ao reagir, acaba causando maior ressentimento naquela faixa populosa de Gaza. A saída está se desenhando hoje. Acredito que esta ideia que os Estados Unidos começou a implementar, que vem muito da base trumpista, da base de Donald Trump, de encapsulamento dos governos, né, para manter uma certa autonomia territorial, essa teoria do encapsulamento pode ser a grande saída. O que seria? Você trabalha com a faixa de Gaza, que está absolutamente destruída agora. As lideranças do Hamas foram absolutamente esgarçadas, né? Portanto, é um momento ótimo para que o governo dos Estados Unidos, com Israel e também com outros aliados, tanto que se fez aquela comissão internacional, possa encapsular o sistema de governança ali, inclusive com apoio da autoridade palestina, e criar ali naquela região um polo turístico que dê emprego para as pessoas. Isso sim pode reduzir o avanço e o compromisso do Hamas, porque o Hamas também era baseado firmemente na miséria local. Quando você começa a eliminar a miséria, você torna a população menos dependente do sistema que a escraviza, né? Isso vale até para o Brasil, né? Mas principalmente agora no Hamas. Os Estados Unidos fez isso com a Venezuela, e é muito interessante a gente ver, à medida que ele encapsulou o governo venezuelano e retirou o Maduro de lá, ele se apropriou praticamente da reserva petrolífera da Venezuela. Ele já tem a maior reserva petrolífera do mundo. Agora se apropria da reserva petrolífera que realmente, fisicamente, é a maior do mundo, que é a da Venezuela. Aí ele pode brigar com o Irã. Ele não depende daquele petróleo. O que acontece com isso? Ele vai para o Oriente Médio, tenta fazer o encapsulamento agora da região do Oriente Médio a partir de Gaza. Consegue reordenar o diálogo de Israel com os países árabes. Isola o Irã. Agora, juntamente com Israel, desbasta o Irã, né? Não pode aparecer liderança nova hoje do governo iraniano que tem os dias contados. Então, hoje nós temos, se você observar quem anda falando em nome da Guarda Revolucionária Iraniana, são jovens. Quer dizer, no máximo ali você vai ver cara que era major até pouco tempo, né? Porque os coronéis e generais já estão indo embora. Estão morrendo, literalmente. O líder Ayatollah, ninguém sabe se está vivo. E eles estão mantendo aquilo num segredo absoluto, porque a impressão que se tem é que ele já morreu, né? Portanto, o regime dos Ayatollahs deve sofrer um cisma em relação, inclusive, à própria Guarda Revolucionária. Com isso,
é possível que, num segundo momento, os Estados Unidos possa também encapsular o sistema iraniano. Por que é importante a gente falar em encapsulamento? Porque, antigamente, e a gente se lembra disso na Guerra do Iraque, né? na Guerra da Síria, né? No Vietnã, tempos atrás, no Afeganistão, você invadia o país, derrubava o governo, assumia provisoriamente e tentava construir alguma base governamental aliada a você. E sofria com isso uma resistência impressionante da população e, o que é pior, era sabotado sistematicamente por guerrilhas ou focos de resistência do governo derrubado. Quando você encapsula, você mantém o mesmo governo, o mesmo sistema, o sistema de controle, né? E vai modificando ele por dentro e pela cúpula, né? É uma forma muito inteligente que hoje está sendo aplicada geopoliticamente pelos Estados Unidos. Deu muito certo até agora na Venezuela, impressionantemente certo, né? Eles vão tentar fazer isso, de certa maneira, com o México, logo, logo. E nós temos aqui uma visão de exportação disso para o outro lado do mundo, do planeta. Se isso der resultado, nós vamos ter uma mudança enorme no tabuleiro geopolítico, porque um Irã encapsulado deixa de ser ponto de apoio para a Rússia. A Rússia não tem nenhuma dependência petrolífera com o Irã. Pelo contrário, a Rússia é um produtor tão grande ou maior do que o Irã. A Rússia, ela, na verdade, disputa o mercado do petróleo com os países árabes. Ela é autossuficiente. Mas, na guerra com a Ucrânia, ficou claro que o Irã estava exportando tecnologia, inclusive de drones, para a Rússia, e a Rússia estava fazendo uso de vários daquelas fábricas subterrâneas iranianas para produzir os seus próprios mísseis, né? E vice-versa. Então, aquilo, para a Rússia, realmente é um problema. O Irã caindo abre espaço para uma mudança de foco em todo o Cáucaso, né? Todos aqueles países que são praticamente satélites ainda da Federação Russa, né? A China, sim, perde uma base muito importante porque ela vai ter que diversificar ainda mais a sua busca por petróleo, né? Mas ela sai dessa, porque ela é boa comerciante. Então, nós vamos ver mudanças muito grandes aí no tabuleiro, ainda neste ano, com certeza.